forças e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço. Olá, boa noite. É quarta-feira de novo hoje e aqui estamos nós para mais um estudo bíblico virtual. Damos as boas-vindas a todos que estão conosco nesta noite e damos as boas-vindas de maneira especial aos que nos visitam. Querido visitante, saiba que a sua presença conosco enche o nosso coração de alegria. E a nossa oração é para que Deus queira nos abençoar juntos nesta noite ao estudarmos a Escritura. Que todos nós sejamos nutridos, alimentados, corrigidos por meio da boa e poderosa palavra do Senhor. E aí, já fez a sua inscrição para o culto presencial de domingo? Ou para a escola dominical? Graças a Deus, estamos retomando aos poucos as nossas reuniões presenciais, para que os irmãos tenham uma ideia. No culto vespertino do último domingo, nós tivemos lotação máxima, 62 pessoas. Portanto, faça a sua inscrição. No domingo passado, nós retomamos a série de estudos sobre os sinais dos tempos na escola dominical. Então, domingo de manhã, sinais dos tempos. Domingo à noite, Evangelho segundo Marcos. Às quartas-feiras, Epístola de Paulo aos Romanos. Este é o cardápio que temos servido ao rebanho de Cristo sob os nossos cuidados pastorais. Domingo, reunião presencial com transmissão pela internet. E às quartas-feiras,
é o que estamos fazendo hoje, não é? Transmissão apenas pela internet, ainda não temos estudo bíblico presencial. Mas para as reuniões presenciais de domingo e na sexta-feira, reunião de oração, você já sabe, é preciso fazer lá a sua inscrição. Você já tem o número do WhatsApp, manda lá a sua mensagem dizendo de que reunião você pretende e deseja participar. Aqueles que são do grupo de risco, a orientação do Conselho da Igreja é que ainda durante o mês de julho permaneçam em casa. Agosto vamos fazer uma avaliação do cenário e de como as coisas caminham. Pode ser que mude, pode ser que não. Por enquanto, a orientação do Conselho é que permaneçam em casa. É claro, alguns irmãos que pertencem ao grupo de risco têm participado dos cultos presenciais, mas por conta e risco próprio. Nós não temos impedido esses irmãos de participar, porque entendemos que não devemos fazê-lo. Crianças menores de 12 anos, também a orientação é que assistam pela internet. Eu sei, tem gente aí que está ansiosa, está desejosa de que o departamento infantil da escola dominical retome as suas atividades. Quem sabe nós já poderemos fazer isso no futuro próximo. Vamos continuar orando ao Senhor para que Ele nos dê esta bênção o mais rápido possível. Por falar em oração, continuemos orando pelo diácono Toninho. Ele continua hospitalizado. Vera tem nos dado informações a cada dia. Graças a Deus, ele está se recuperando bem, mas continua hospitalizado e carecendo das nossas orações. Então, vamos continuar orando pelo Toninho e pela sua pronta e rápida recuperação. E oremos também, irmãos, pelo presbítero Renato e pelos seus filhos. É que Deus chamou hoje à sua presença a esposa do presbítero Renato, a Ana Cláudia. Presbítero Renato é irmão da nossa irmã Marta Sônia. E eles vieram de Lagoa da Prata, são membros lá da segunda igreja presbiteriana, e eles vieram para Ipatinga para tratamento de saúde da Ana Cláudia. E durante esse tempo, eles frequentaram a nossa igreja. Nós temos orado, vínhamos orando por eles, pela recuperação da Ana Cláudia, mas hoje aprove a Deus recolher a Ana Cláudia. Ela já não precisa mais das nossas orações, mas a família dela sim. Então, vamos agradecer a Deus pela vida da Ana Cláudia e vamos interceder pelos seus familiares, para que Deus console o coração de cada um deles. Então, vamos ter agora um momento para colocar diante do trono da graça de Deus esses dois assuntos que nós mencionamos aqui. Oremos, irmãos. Senhor, nós damos-te graças por nos permitires mais uma vez nos conectarmos para estudarmos a tua palavra. Agradecemos-te os recursos tecnológicos que nos possibilitam, mesmo à distância, ministrar ao coração uns dos outros. E pedimos que o Senhor abençoe a ministração de hoje, de tal maneira que a tua palavra seja viva e eficaz em nossos corações. Queremos agradecer-te, Senhor, pelas boas notícias a respeito do teu servo, o diácono Toninho. Obrigado pela melhora dele. Obrigado, ó Senhor Deus, porque até aqui o Senhor tem cuidado do teu servo de uma maneira tão maravilhosa. E nós pedimos que o Senhor continue dirigindo o tratamento dele de tal maneira que a sua saúde seja total e prontamente restaurada.
abençoe a Vera, a fim de que ela cumpra o seu papel como esposa, como auxiliadora idônea, com grande alegria no seu coração. Senhor, queremos agradecer-te também a vida da Ana Cláudia. Obrigado, porque o Senhor a amou antes da fundação do mundo. Obrigado, porque um dia Jesus Cristo veio a este mundo e morreu por todos os teus eleitos. Portanto, morreu por Ana Cláudia. Damos-te graças porque um dia o Espírito Santo abriu os olhos de Ana Cláudia para que ela pudesse reconhecer o seu pecado, a sua miséria e reconhecer Cristo como seu Redentor. Muito obrigado porque ela foi levada pelo Espírito Santo a Cristo em arrependimento e fé. Muito obrigado porque ao longo de muitos anos ela serviu a Cristo, andou com Cristo. E muito obrigado porque ela perseverou na fé até o final da sua jornada. E muito obrigado porque ela não apenas viveu com Cristo, mas morreu com Cristo. E está na tua presença, desfrutando da doce comunhão com o Senhor. Ó Deus, agora nós queremos interceder pelos seus familiares. Consola o coração do Renato. Consola o coração dos seus filhos. Consola o coração de Marta Sônia e de toda a família, Senhor, a fim de que, consolados pelo teu Espírito, eles vivenciem esta experiência de perda de uma maneira que honre e glorifique o teu nome. Que eles jamais duvidem do teu poder, que eles não duvidem da tua sabedoria, que eles não duvidem do teu amor e que eles possam reconhecer que por meio de todas as coisas, mesmo aquelas coisas desagradáveis que acontecem, o Senhor está cumprindo a tua boa vontade na história e o Senhor está glorificando o teu nome e promovendo o bem dos teus eleitos. Que eles creiam que a morte é inimigo vencido e é só uma questão de tempo. Ela não mais fará parte da nossa experiência. Muito obrigado, Senhor, por essa esperança bendita do Evangelho. Nós oramos com um coração humilde e agradecido em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, tendo orado a Deus e intercedido por esses dois assuntos, a respeito desses dois assuntos, nós vamos agora ter mais uma participação musical. Nosso coral terá uma participação agora. E você aproveite para pegar a sua Bíblia e prepare-se aí para o estudo bíblico de hoje e você acompanhar aí na sua própria Bíblia, olhando para o texto, a explicação que nós faremos lá da primeira parte do capítulo 15 de Romanos. Então, ouça com atenção mais esta participação musical do nosso coral. Senhor, tu me sanaste, me conheces o meu deitar e o meu levantar. Por onde eu irei,
Muito bem, prossigamos então em nossa série de estudos na Epístola de Paulo aos Romanos. Chegamos já ao 15º capítulo da Epístola de Paulo aos Romanos. Você já apanhou a sua Bíblia? Então, abra aí a sua Bíblia em Romanos 15. Eu lerei os 13 primeiros versículos. Então, Romanos 15, versos de 1 a 13. Acompanhe a leitura que farei, acompanhe com atenção, com alegria, com fé, porque é a leitura da palavra de Deus. Diz o seguinte: ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito: por isso eu te glorificarei entre os gentios, e cantarei louvores ao teu nome. E também diz: alegrai-vos, ó gentios, com o seu povo. E ainda, louvai ao Senhor, vós todos os gentios, e todos os povos o louvem. Também Isaías diz: haverá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios, nele os gentios esperarão. E o Deus da esperança vos encha de todo o gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Vamos orar mais uma vez, pedindo a Deus a bênção da iluminação? Senhor, damos-te graças por tua palavra lida e pedimos-te que tu abras o nosso entendimento, a fim de que possamos aprender com a tua palavra e com teu Espírito. Nós oramos em nome de Jesus, o pastor supremo de todos nós. Amém. Muito bem, meus irmãos, vocês já sabem que nesta última sessão da Epístola de Paulo aos Romanos, que ocupa o capítulo 14 e esta primeira parte do capítulo 15, nesta sessão Paulo está lidando com aquelas questões que a gente chama de indiferentes, ou seja, são aquelas questões, aqueles pontos da nossa fé que não são essenciais para a salvação. Mas como nós temos visto, embora estes pontos não sejam essenciais, eles estavam causando sérios problemas lá na igreja de Roma. E pode causar também
em nossa igreja. Por isso é relevante olhar o ensino de Paulo nesta sessão. Havia dois grupos que estavam se hostilizando lá na igreja de Roma. Um grupo Paulo chama de fortes, e o outro grupo ele chama de fracos. Os fracos eram aqueles crentes que, na sua maioria, era de origem judaica, e eles tinham certos escrúpulos alimentares, porque eles temiam ofender a Deus ao comer certos alimentos. Por isso, Paulo os chama de fracos. O grupo que Paulo chama de fortes eram aqueles crentes que entendiam que a liberdade cristã lhes permitia comer de tudo sem culpa. Então, eles são chamados de fortes porque a fé deles tinha um escopo amplo e incluía esta possibilidade de desfrutar da boa criação de Deus sem culpa. Ambos queriam agradar a Deus, cada um do seu jeito. Eram crentes sinceros e que desejavam sinceramente fazer a vontade de Deus. Qual era o problema, então? O problema era que os fortes desprezavam os fracos e os fracos julgavam os fortes. Então, este é o problema com o qual Paulo está lidando. O desprezo e o julgamento entre os crentes por causa de questões não essenciais, por causa de questões periféricas, aquilo que os reformadores chamaram de adiáfora. Na primeira parte do capítulo 14, nós vimos que Paulo ensinou aos crentes de Roma que nestas questões eles precisavam acolher uns aos outros, dando espaço para divergências, para diferenças em questões não essenciais. Então, nesse ponto, Paulo estava chamando a atenção para a individualidade de cada crente. Paulo disse que nestas questões cada um prestaria conta de si mesmo a Deus e que nós precisamos aprender a respeitar a soberania de Cristo na alma de cada irmão. Na segunda parte do capítulo 14, nós já analisamos aquele material e nós vimos que Paulo ensinou também a não colocarmos tropeço para o irmão. Se na primeira parte do capítulo 14, Paulo estava focalizando o aspecto individual do problema, agora na segunda parte do capítulo 14, ele focalizou a dimensão comunitária, coletiva da situação. Em outras palavras, Paulo quer que os seus leitores saibam que, se por um lado tem a dimensão individual que precisa ser respeitada, por outro lado tem a dimensão comunitária do problema. E Paulo quer que os seus leitores entendam que nós somos um corpo, que nós somos, na igreja, membros uns dos outros. E isso significa que não devemos ser motivo de tropeço para outros. Isso é material que nós já analisamos, capítulo 14. Agora, chegamos ao capítulo 15 e Paulo continua tratando do mesmo problema. Ele vai agora, na primeira parte, na primeira metade do capítulo 15, encerrar este assunto, chamando a atenção dos seus leitores para o exemplo de Cristo. Então, ao apontar para o exemplo de Cristo, Paulo ensina, com o exemplo de Cristo, dois princípios
que devem nortear a igreja nestas questões periféricas, nestas questões não essenciais. Qual é o primeiro princípio que Paulo ensina aí com base no exemplo de Cristo? O primeiro princípio está aí no verso 1. Dê uma olhada aí na sua Bíblia para o verso 1 da nossa passagem, Romanos 15. Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Então, Paulo diz aí, no verso 1, que os que são fortes, e Paulo se inclui entre eles, ele usa a primeira pessoa do plural, nós que somos fortes, diz Paulo, devemos suportar as debilidades dos fracos. Então, para Paulo, os que são fortes têm o dever de suportar a debilidade dos fracos. Então, lembrando, os fortes aí, nessa passagem, são aqueles crentes que tinham uma visão ampla, uma fé com um escopo mais amplo. E Paulo reconhece que esta fé, com esse escopo mais amplo, sem aqueles escrúpulos alimentares, era uma coisa boa. Paulo se inclui entre esses que ele chama de forte. Então, é uma bênção para Paulo ter uma fé que não impõe limites dietéticos. Paulo, então, entende que o ideal é que todos tivessem esta bênção de uma fé assim, sem esses limites, esses escrúpulos dietéticos. Mas Paulo mostra aqui que o fato de ter uma fé assim, por um lado, é uma bênção, mas, por outro lado, Paulo diz que isto coloca sobre o forte uma responsabilidade adicional, uma responsabilidade com o outro que não recebeu esta bênção. Aqueles que receberam a bênção de uma fé cujo escopo é mais amplo, diz Paulo, têm o dever de suportar as debilidades de seus irmãos fracos. Então, qual é o princípio ensinado aqui por Paulo? Qual é o princípio estabelecido aqui? O princípio é o seguinte: a força dos fortes impõe deveres sobre eles. Em outras palavras, quem pode mais é mais responsável por cuidar do outro. O princípio é: privilégios são diretamente proporcionais às responsabilidades. A quem é dado muito, muito é cobrado. Quem recebe mais tem maior responsabilidade. Portanto, o que Paulo está dizendo aqui é que o forte tem o dever de usar a sua força para servir ao outro. Então, por isso é que Paulo diz aqui aos fortes de Roma, aí no final do verso 1, e também você pode olhar o verso 2, que eles deveriam suportar a debilidade dos fracos e não deveriam agradar a si mesmos, mas deveriam agradar ao próximo. Então, esse é o dever dos fortes: suportar a debilidade dos fracos, não agradar a si mesmo e agradar o próximo. Talvez você diga, mas como assim, pastor?
o forte tem que viver para agradar os outros? Como assim? Eu tenho que ser um agradador? Eu tenho que viver para agradar os outros? Irmãos, aqui nós precisamos ser cuidadosos. Senão a gente acaba interpretando mal o que Paulo está dizendo aqui. Quando Paulo diz que os fortes não devem agradar a si mesmos, mas agradar ao próximo, ele não está dizendo aqui que o crente forte deve ser legal com todo mundo. Agradar aqui não é ser legal com todo mundo. Agradar aqui não é fazer sempre o que os outros querem. Agradar aqui não é virar capacho dos outros. Irmãos, isto é bajulação. E a Bíblia condena a bajulação. Aliás, o próprio apóstolo Paulo disse que ele não vivia para agradar a homens, mas para agradar a Deus. Então, o que é que Paulo quer dizer aqui quando ele diz aos crentes fortes de Roma que eles não deveriam agradar a si mesmos, mas agradar ao próximo? Irmãos, o que Paulo está dizendo é que o forte não deve usar a força que tem, a força que Deus lhe deu, em benefício próprio. É isso que Paulo está dizendo. Mas ele deve usar a força que tem, a força que Deus lhe deu, em benefício do outro, em benefício do próximo. Ele não deve usar a força que tem para sobrepor-se ao outro. Ele não deve usar a força que Deus lhe deu, a bênção que Deus lhe deu, para excluir o outro, para esmagar o outro. É isso que Paulo está dizendo aqui. Não é ser legal com todo mundo, mas é usar aquilo que Deus lhe deu para beneficiar o outro. Isso fica claro pelo que Paulo diz aí no verso 2. Dê uma olhada aí na sua Bíblia, no verso 2. Aí diz que cada um de nós agrade ao próximo, e preste atenção, no que é bom para a edificação. Então, quando Paulo fala de agradar o outro, Paulo está falando aqui de edificar o outro, agradar o próximo naquilo que é bom para a edificação dele. Então, agradar o outro aqui é usar a força que Deus lhe deu, é usar aquilo em que você é forte para edificar o outro. No caso em questão aqui, a força do forte deveria ser usada para ajudar o fraco a ter uma fé com um escopo maior. Mas, como diz Paulo, suportar a debilidade dele. Então, é ajudá-lo a conquistar, a ter uma fé com escopo maior, mas fazer isso pacientemente, suportando as debilidades da fé do outro. Então, esse é o primeiro princípio que Paulo ensina aqui, com base no exemplo de Cristo, não é? Este princípio, irmãos, prestem bem atenção, e esse princípio se aplica em todas as esferas da vida cristã. Pensem comigo, todos nós somos fortes em alguma coisa, e todos nós somos fracos em outras coisas. Mas que fique bem claro aqui, Deus te fez forte em determinadas áreas para o serviço ao próximo. A força que Deus lhe deu impõe deveres sobre você.
O que eu estou dizendo é que os seus dons, os seus talentos, os seus bens, as suas habilidades lhe foram dados por Deus não para você se achar, não para você aparecer, mas para você servir ao próximo para a glória de Deus. É isso que Paulo está dizendo, não agradar a si mesmo, agradar ao próximo. Além disso, você é fraco em certas áreas também. Isso significa que você precisa ser servido pelos outros. Você precisa da força do outro. Então, irmãos, é nisto que reside a beleza do corpo de Cristo. Todos nós somos fortes em algumas coisas e fracos em outras. Nisto reside a beleza do corpo de Cristo, na interdependência dos membros do corpo. Ninguém basta-se a si mesmo. Nós precisamos uns dos outros. Era disso que Paulo estava falando lá no início do capítulo 12, quando ele disse que aquele que tem a mente renovada, ele não pensa a respeito de si mesmo mais do que convém. Ele reconhece as suas forças dadas por Deus e ele reconhece as suas fraquezas. Ele reconhece que foi colocado no corpo para servir os seus irmãos e também para ser servido pelos seus irmãos. Então, nós precisamos uns dos outros. Deixe-me aproveitar esse momento aqui da nossa reflexão para levantar algumas perguntas para você pensar. Em que área Deus lhe fez forte? Como é que você está usando esta força que Deus lhe deu nesta determinada área? Você está usando a força que Deus lhe deu para agradar a si mesmo, para se achar, para aparecer ou para edificar o próximo, isto é, para agradar o próximo? Irmãos, e a pergunta é, esse princípio de que a força deve ser usada, a força do forte deve ser usada em benefício do outro, onde é que Paulo tirou isso? De onde Paulo tirou esse princípio? Irmãos, está claro aí na passagem que este princípio de que a força que eu tenho é para o bem do outro, Paulo tirou do exemplo de Cristo. Veja aí na sua Bíblia o verso 3. Olha a razão que Paulo dá para esse princípio aí no verso 3. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Em outras palavras, Cristo não usou a sua força em benefício próprio, mas ele usou a sua força em benefício do outro. Irmãos, pensem comigo. Na família de Deus, quem é o mais forte? Quem é o mais forte dentre os filhos de Deus? Ora, o mais forte dentre os filhos de Deus é Jesus, o nosso irmão mais velho. Ele é o primogênito dentre muitos irmãos. Ele é, dentre os filhos de Deus, o mais forte. E como é que ele usa a sua força? Ele não usa a sua força em benefício próprio, mas Jesus usa a sua força em benefício dos outros. Jesus nasceu, Jesus viveu, Jesus morreu e ressuscitou pelos outros. Então, este é o primeiro princípio tirado do exemplo de Cristo aí pelo apóstolo Paulo. Qual é o princípio? A força do forte deve ser empregada em favor do outro. Por quê? Porque este é
o exemplo de Jesus Cristo. Mas, considerando ainda o exemplo de Cristo, Paulo ensina um segundo princípio aí nesta passagem. Dê uma olhada aí o que ele diz no verso 7. Verso 7, Paulo diz o seguinte: portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Então, preste bem atenção. Assim como Cristo não usou a sua força para benefício próprio, mas para o bem do outro, assim também os fortes da Igreja de Roma deveriam usar a sua força em benefício dos fracos. E agora Paulo está mostrando, assim como Cristo nos acolheu a todos, fortes e fracos, assim também os fortes e os fracos devem acolher uns aos outros. Então, é isso que Paulo está ensinando agora. O segundo princípio tirado do exemplo de Cristo é: assim como Cristo acolhe a todos, fortes e fracos, nós, fortes ou fracos, devemos acolher uns aos outros. E a partir do verso 8, dê uma olhada aí, Paulo passa a mostrar como Cristo acolheu a todos, fortes e fracos, isto é, judeus e gentios. Ele vai mostrar aí, citando a Escritura. Verso 8, dê uma olhada. Paulo diz que Cristo foi constituído ministro da circuncisão. O que é isso? Ministro, aí, é uma tradução do termo grego diácono. Diácono é um servo, um ministro, um servo, aquele que serve. Então, Paulo está dizendo aí que Jesus Cristo foi constituído servo da circuncisão. Isto é, ele serviu àqueles eleitos dentre os judeus. Ele serviu aos da circuncisão. Então, ele foi feito ministro, servo dos judeus. Como é que ele foi feito servo dos judeus? Diz aí, confirmando as promessas feitas aos patriarcas. Então, todas as promessas feitas aos patriarcas, a Abraão, Isaque, Jacó, todas as promessas feitas ao povo judeu, à nação de Israel, tem o seu cumprimento em Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo foi feito um servo, ele serviu aos judeus, ele desta forma, então, sendo servo da circuncisão, ele acolheu os judeus. Mas Paulo mostra aí nesta passagem que estamos analisando, que ele também serviu aos gentios. Paulo lembra que desde o início, o plano de Deus era que a graça fosse estendida também aos gentios. Embora Cristo tenha sido feito servo da circuncisão, embora ele tenha servido aos judeus, desde o início Deus revelou, Paulo está mostrando aí, que a graça também seria estendida aos gentios. E aí, Paulo, a partir do verso 9 aí, ele vai citando uma série de passagens bíblicas que comprovam a sua tese, de que desde o princípio já estava planejado a extensão da graça aos gentios. Então veja aí na sua Bíblia, verso 9, por exemplo. Aí no verso 9, Paulo está citando o Salmo 18. Salmo 18, verso 49. Ele diz aí, está escrito, por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao
teu nome. Então, com a citação do Salmo 18, que é um salmo messiânico, Paulo está mostrando que o plano, desde o início, era a extensão da graça aos gentios. Verso 10, Paulo cita Deuteronômio 32, verso 43. Ele cita, está lá, alegrai-vos, ó gentios, com o seu povo. O verso 11, dê uma olhada aí, Romanos 15, 11, é uma citação do Salmo 117. Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, e todos os povos o louvem. No verso 12 aí de Romanos 15, Paulo cita Isaías para mostrar que desde o princípio já estava planejada a extensão da graça aos gentios. Ele diz, Isaías 11:10 afirma: haverá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios, nele os gentios esperarão. Então, o que Paulo está mostrando aí com estas citações da Escritura? Que Jesus Cristo veio sim para os judeus, que ele foi feito ministro, servo da circuncisão. Mas, embora ele tenha vindo para os judeus, havia já a intenção de estender a graça também aos gentios. Então, irmãos, o que Paulo está mostrando aqui? Paulo está mostrando aqui que, desde o início, o plano de Deus era um plano de acolhimento, tanto de judeus quanto de gentios. O que Paulo está mostrando aqui é que as diferenças entre judeus e gentios não foram impedimentos para o acolhimento deles, tanto de um quanto de outro, na família de Deus. O que Paulo está ensinando aqui é que as diferenças entre judeus e gentios não os impediram de formarem um único povo, de formarem uma única família. Então, o que Paulo quer que os seus leitores romanos entendam, e que nós também, é que as questões indiferentes, e as questões periféricas, e as questões não essenciais, não devem nos impedir de acolher uns aos outros. Então, deste modo, usando também o exemplo de Cristo, Paulo ensina os fortes lá de Roma que eles devem, primeiro, usar a força para servir os fracos. E segundo, fortes e fracos precisam acolher uns aos outros. Por quê? Porque este é o exemplo de Cristo. Cristo acolheu a judeus e a gentios. Então, dois princípios baseados no exemplo de Cristo. A força do forte deve ser usada em benefício do outro. E as diferenças entre fortes e fracos não devem ser impedimentos para o acolhimento mútuo. Mas, irmãos, antes de terminar, há algo ainda nesta passagem que eu julgo relevante mostrar para vocês. Eu quero apontar aqui nesta passagem, quero chamar a sua atenção para o uso que o apóstolo Paulo faz da Escritura aqui. Vale a pena a gente perceber isso. Ao ensinar o princípio de que a força implica dever, com o exemplo de Cristo, você percebeu lá que Paulo procurou fundamentar o seu ensino na Escritura. Ele diz aí no verso 3, dê uma olhada no verso 3, como está escrito. E aí
ele cita um salmo messiânico. Como está escrito? É muito importante você perceber a preocupação do apóstolo Paulo em fundamentar o seu ensino na Escritura. Depois, quando ele ensina o outro princípio, você viu lá nos versos 9, 10, verso 11, verso 12, ele vai citando repetidas vezes textos da Bíblia. Então, o apóstolo Paulo estava sujeito à autoridade da Escritura. Embora ele fosse apóstolo, embora tivesse autoridade apostólica dada pelo próprio Senhor Jesus, Paulo faz questão de mostrar que o seu ensino tem base na Escritura. Irmão, se Paulo se submetia à autoridade da Escritura, muito mais nós, que não temos a mesma autoridade apostólica dele. Então, é muito importante a gente perceber como é que Paulo se sujeitava ao que está escrito. Além disto, notem como Paulo tinha a Escritura não apenas como autoridade, mas como um meio de graça. Irmãos, Paulo sabia que não é fácil para nós, por causa do pecado, usar a força que Deus nos deu em benefício do outro. Nós temos a tendência de usar a força que Deus nos deu em benefício próprio. Isso por causa da queda. Nós somos tendentes a buscar os próprios interesses. Então, Paulo sabia que não seria fácil para nós. Paulo sabia também que não seria fácil para nós acolher uns aos outros quando nós temos diferenças em questões periféricas uns com os outros. Então, Paulo, sabendo que não seria fácil para nós, ele mostra onde nós deveríamos buscar força, onde nós deveríamos buscar ânimo, consolação para seguir estes princípios. Onde é que Paulo mostra isso no texto? A fonte para buscarmos a força de que necessitamos, verso 4. Veja aí o verso 4. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, agora preste atenção, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Então, para suportar a debilidade do outro, para servir ao outro, para acolher o outro com o qual temos diferenças em questões periféricas, nós precisamos de paciência, nós precisamos de perseverança, nós precisamos de consolação, nós precisamos de ânimo. E de onde vêm estas coisas? Paulo está dizendo aí no verso 4, nos vem das Escrituras. Ele diz que o que foi escrito para o nosso ensino, a fim de que, pela paciência e pela consolação que vem das Escrituras, tenhamos esperança. Então, a força, a perseverança, o ânimo de que precisamos para usar aquilo que Deus nos deu em benefício do outro e não em benefício próprio, para acolher o outro a despeito das diferenças, nós precisamos desse ânimo que vamos encontrar na Escritura, que vem da Escritura. Mas há um detalhe aqui muito interessante. No verso 4, Paulo diz que estas coisas nos vêm da Escritura. Mas olha agora o verso 5. Ora,
o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Percebam aí, meus irmãos. Verso 4, Paulo diz que a paciência e a consolação de que precisamos nos vem da Escritura. Mas no verso 5 ele diz que nos vem de Deus. E a pergunta é, Paulo, de onde vem a paciência e a consolação? Vem de Deus ou vem da Escritura? A resposta é simples, vem dos dois. Vem de Deus por meio da Escritura. Então, para Paulo, a Escritura é um meio de graça. Deus nos comunica a sua graça por meio da Escritura. Então, para acolher uns aos outros, nós precisamos da graça de Deus. E como é que essa graça vem a nós? Por meio da Escritura. É por meio da Escritura que Deus nos concede a graça de que nós precisamos para suportar as debilidades uns dos outros, para ajudar uns aos outros com paciência, para acolher uns aos outros apesar das diferenças. É por meio da Escritura que Deus nos concede a graça de que nós precisamos para viver essas coisas. Então, irmãos, em questões não essenciais, em questões que são periféricas, qual é o ensino de Paulo aí na Epístola aos Romanos? Então, o ensino de Paulo é que nós precisamos acolher uns aos outros, dando espaço para divergências, para diferenças nessas questões não centrais. E Paulo ensina também que nós devemos ter cuidado para, por causa dessas coisas, não fazer tropeçar o irmão. E agora, nós aprendemos hoje que, olhando para o exemplo de Cristo, nós devemos acolher uns aos outros, porque Cristo nos acolheu, e devemos usar a nossa força para o bem do outro. Irmãos, que Deus nos ajude de tal maneira que essas questões periféricas e estas questões não essenciais não sejam motivos para nos separar uns dos outros, para prejudicar a comunhão do Espírito Santo entre nós. O Espírito Santo cria entre nós laços que nos unem em Cristo Jesus. E que estas coisas não essenciais não prejudiquem esses laços de comunhão que o Espírito Santo cria entre nós. E os princípios estão colocados aí pelo apóstolo Paulo. E a força, a consolação e o ânimo de que precisamos para seguir esses princípios, Deus nos concede por meio da sua palavra, da Escritura. Que Deus nos ajude a buscar na Escritura esses recursos necessários para viver essas coisas. Que Deus, assim, abençoe a todos nós. Amém. Vamos orar, agradecendo a Deus a instrução sobre essas questões não essenciais. Senhor, nós damos-te graças pela bênção de sermos instruídos por ti, por meio da tua palavra. É da tua palavra que nos vem o ânimo, a consolação, a perseverança de que nós precisamos para vivermos estas coisas, para o agrado e para a glória do Senhor. Ajuda-nos
a fim de que permitamos nestas coisas indiferentes termos divergências uns com os outros. Que essas divergências não nos levem a desprezar uns aos outros, nem a julgar uns aos outros. E o Senhor, que nos acolheu a todos em Cristo Jesus, nos ensine a seguir o exemplo de Jesus, acolhendo uns aos outros a despeito das diferenças em questões não centrais. E ajuda-nos a termos unidade naquilo que é essencial, naquilo que é central para a nossa salvação e a nossa comunhão contigo. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Muito bem, meus irmãos, uma boa noite, um bom descanso a todos e que Deus faça frutificar a sua palavra em nossos corações. Até a próxima, se Deus quiser.